Bom, eu estou aqui com muito orgulho com esse livro aqui que está em minhas mãos. O tema dele é Auto-Amor, na sua segunda versão, e ele tem vários autores, inclusive um deles sou eu. Estou muito feliz. Em certa ocasião eu vou estar falando um pouco mais sobre esse livro. E se você tiver interesse também, você pode descrever aí no comentário, tá? Mas o tema de hoje que eu quero falar é sobre um estudo de caso, tá? Para cidadãos de bens que visam algum entendimento básico em relação a uma figura pública que seja um político, tá? E confesso para vocês que eu fiz uma análise bem superficial. Não é um tema que eu domino, eu não sou expert na área, especialista na área, mas como cidadão de bem, eu acredito que esse contexto, esse estudo de caso, possa ser útil para alguém que queira ter uma visão, mesmo que básica, mais importante, sobre a política, tá? Então, assim, primeiro eu quero começar falando sobre estar desacreditado da política. Por quê? Eu não estou fazendo uma afirmação, mas sim uma pergunta. Você está desacreditado da política? Por quê? É uma pergunta não tão fácil, né, do seu entendimento, mas devido ao cenário que a gente vê hoje nos noticiários, em um rádio, nas redes sociais. Então, me chamou bastante atenção que em certa ocasião eu vi algumas pessoas fazendo marketing com obrigações que devem ser feitas na política. Então, assim, obrigações, são deveres, né? Direitos e deveres de uma pessoa que se elege e ela ganhou ali o cargo. Aquilo ali é o direito, é o dever que ela tem que fazer, tá? Então até aqui eu não falei novidade, tá? Então assim, esse depoimento, ele é aberto, tá? Com o objetivo de levar um conhecimento básico ali, tá? Sobre a política nos dias atuais. Qual é o papel da figura pública na política? É interessante porque em uma conversa você vai conseguir se interagir, conversar com uma pessoa e falar sobre o seu ponto de vista. É o que eu vou fazer nesse momento, tá? Uma metodologia que eu costumo desenvolver tanto em sala de aula, ou nos meus depoimentos, ou em palestras, ou em mesas redondas, seminários, é de pegar analogia de fatos do mundo real. Eu não vou reinventar a roda, mas analogia de dados atuais e exemplificar, narrar essas informações, tá? E, poxa, José, eu preciso de ter um pré-conhecimento para poder entendimento. Não precisa, tá? Quem tem já uma vivência no mundo da política, de repente eu vou estar falando algo que ele já está cansado de ouvir ou já conhece, mas também é facultativo. A pessoa pode assistir, tá bom? Então, esse depoimento ele não tem o objetivo de atacar ninguém, não é atacar ninguém, tá? Mas sim uma expressão de entendimento de uma pessoa
que fez uma pesquisa, fez uma análise, o que ele acompanha, e ele visa contribuir de maneira que outras pessoas que não têm entendimento possam absorver o conhecimento e, se julgar válido, tomar uma decisão para o bem, tá? Que é o objetivo. Beleza? Então, o que eu vou falar? Sobre um dos motivos que faz com que uma pessoa fique desacreditada na política, qual as necessidades básicas de um povo em um município, tá? Sobre apoio à candidatura, tá? Corrupção na política e conduta, período de candidatura, frustração. Uma pessoa frustrada é muito ruim. Às vezes a gente fica numa expectativa de algo acontecer, mas devido a uma frustração que não parte pela parte da pessoa que não prometeu algo, por exemplo. Então, isso pode acarretar que a pessoa que recebeu a promessa fique frustrada. Então, a pessoa ela tem que ter na tua mente o preparo psicológico para o status positivo e o status negativo, tá? E vou falar também aqui, citar só exemplos de algumas secretarias que tem na prefeitura. Mas, assim, eu não tenho o conhecimento do funcionamento de cada secretaria, porque são assuntos específicos, tá? Mas eu vou falar que existe para você ter o conhecimento, ok? Então, vamos iniciar falando sobre representante do povo, tá? Existe uma hierarquia na política a ser seguida. Existe aí, por exemplo, o candidato a vereador, né? Depois você tem prefeito, deputado estadual, deputado federal, presidente da república. Então são várias figuras, né, públicas para cargos distintos que compete a sua ação ali de exercer aquele cargo diferente, tá? Então assim, eu não vou direcionar aqui, tô falando especificadamente do prefeito, do cargo da figura pública do prefeito, do deputado federal, do deputado estadual, não. Eu vou falar de uma visão no modo geral, tá? Quais são as necessidades do povo? Representantes do povo são essas figuras públicas, tá? Agora, a necessidade do povo, hoje, uma necessidade básica, por exemplo, a saúde pública, tá? Hospitais com postos médicos, né? Tem os hospitais, tem os postinhos, né? Com exames devidamente sendo feitos, realizados, né? Médicos disponíveis. Às vezes a gente vê aí no noticiário situações de chegar na unidade de atendimento e o médico está dormindo, sendo que a fila para o atendimento tem pessoas aguardando. Então isso é inadmissível, tá? Então tem que ter uma gestão no hospital para poder estar fiscalizando, observando essas situações, tá? Esse foi um exemplo da necessidade do povo. Eu confesso que, bem particular isso, que eu vou falar aqui agora, que infelizmente você pode ver um exemplo de uma pessoa que, dependendo do seu quadro de saúde, precisa de custear tal situação para ter sua vida mantida, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que, na minha visão, como um ser humano que tem amor no coração,
e que olho para o próximo como se fosse olhando para alguém na minha família ou para mim mesmo. Eu acho que a saúde teria que ter um olhar de qualidade, não teria que ter algo que eu tenho que pagar para aquele procedimento é muito caro, então quem tem dinheiro consegue fazer o procedimento e quem não tem dinheiro é um pobre, tem que entrar numa fila, né, para poder receber o procedimento. E às vezes fica naquela fila e não dá tempo dele fazer o procedimento e acaba perdendo a vida, tá? Beleza. Essa é uma necessidade, né? A próxima necessidade é alimentação saudável. Beleza, alimentação saudável é o preço. Preço de algum item, algum alimento, né? Algum mantimento. Seja um preço acessível a todos. A gente pode observar aí, por exemplo, tem situações que aumentam o salário mínimo de um trabalhador, né? Legalmente ali, em um regime de trabalho CLT, por exemplo. Aumenta tudo. Então, assim, na minha visão, porque valeu a pena aumentar o salário mínimo, sendo que aumentou absurdamente o valor dos itens do mantimento. Então é algo para mim que, sei lá, parece que não tem muito sentido isso, tá? É só uma visão. Fiquei surpreso aí com o valor do gás, o combustível, energia, tudo aumentando. Parece que é algo que a população tá vindo aquilo ali e é obrigado a aceitar, no sentido de que você precisa de comer, você precisa de se alimentar. Mas aí a questão é, como resolver isso? Então, essa é uma das necessidades do povo, de ter um preço justo para os alimentos, os seus mantimentos, os itens, tá? Impostos justos, com valores também, com taxas que sejam cabíveis, né? E seja justo. Um dos impostos que eu posso falar aqui é o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, né? Que anualmente você tem que ali negociar, ou você vai parcelar, ou você vai pagar de uma vezada só. É um tipo de imposto que o cidadão ele tem que arcar, ok? Então é um outro tipo de necessidade do povo, de ter impostos justos, tá? Saneamento básico, para quem não sabe, é quando vai asfaltar uma rua, fazer pavimentação, colocar manilha. Então é necessário em um bairro, né, esse tipo de trabalho pela prefeitura. Então um dos termos adequados seria a pavimentação, depois vem o asfalto ali. Então a gente precisa, como cidadão, ter um saneamento básico, tá? Adequado. Um ponto importante, por exemplo, um vereador, ele está envolvido com um projeto de leis que visam melhoria para o município, para o estado. Então ele pode apresentar proposta de projetos que sirvam para contribuir no crescimento do município, da sua região, tá? Então, essas são algumas das necessidades do povo. Então, uma coisa assim que eu penso por alto, a ética e a educação é algo muito peculiar a uma pessoa. Quando a gente se refere a um cidadão que, como é que eu posso dizer? Um cidadão que veio de uma família, aquela família teve toda aquela índole, né? Teve a instrução para aquela pessoa,
e aquela pessoa seguiu. Uma coisa é você seguir o conselho, né? Você querer trilhar um caminho correto, e isso não é fácil, tá? Então, assim, tem pessoas que generalizam. Olha, todos os políticos são assim, todos os políticos são assados, né? Não é assim, não é assim. Às vezes, você tem que analisar o contexto, acompanhar, para você falar alguma informação baseada em algo que seja concreto. Uma crítica construtiva é algo válido, tá? Uma crítica que tenha sentido é algo válido. Então, assim, uma das necessidades do povo é ter políticos que zelam pela ética, que buscam trabalhar de forma correta. Então, essa é uma visão que eu tenho, tá? Que eu julgo, acredito ser uma visão saudável e bem interessante, tá? Esse político, ele vai gerenciar o dinheiro público para que o bem comum e pelos interesses de todos,